Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre a inadimplência, o impacto da alta dos juros sobre o mercado de crédito no Brasil e para onde está indo esse setor, quais serão os impactos das futuras já programadas altas de juros no ano que vem no setor de crédito. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui nos estúdios da BMC uma convidada especial, a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalak. Camila, muito boa noite, é um prazer tê-la conosco aqui na BMC. Prazer é todo meu. Camila, primeira pergunta de ritual para todos os meus convidados. Quem que é Camila Abdelmalak no mercado em um minuto? A Camila Abdelmalak trabalhou no mercado financeiro ao longo dos últimos 14, 15 anos e agora eu estou nesse desafio, uma mudança no setor, né, deixando o mercado financeiro e olhando para o setor do crédito. Então eu estou com o desafio de assumir esse posto agora na Serasa Experian. Perfeito. Você acaba de entrar na Serasa, faz poucas semanas que você está lá e todo mundo conhece a Serasa como um burô de crédito, como aquela empresa que indica se aquela pessoa física ou empresa tem o nome limpo ou nome sujo na praça. Mas a Serasa ela mudou muito nos últimos anos, né? Evoluiu muito. O que é a Serasa Experian hoje no mercado? Eu até vou aproveitar o gancho, porque eu levei uma bronca quando entrei na empresa, porque não tem nome limpo ou nome sujo. O nome é negativado, né? Então, a Serasa realmente é uma empresa que é amplamente conhecida no Brasil por ser a empresa da cartinha, por conta da negativação do nome. Então, sim, nós acompanhamos o brasileiro na jornada de crédito, só que ao longo dos últimos anos a gente vem intensificando o nosso papel como a maior e primeira data tech aqui no Brasil. Então, a gente utiliza esses dados que nós temos de crédito com inteligência analítica, oferecendo soluções tanto para os consumidores quanto para as empresas. Esse é o ponto que eu queria pegar como gancho. Mercado de crédito no Brasil em 2024, tivemos um ano bastante complicado em várias frentes, mas por outro lado, tivemos um ano com consumo muito forte, né? O PIB está crescendo mais do que esperado, o mercado, o setor do emprego, né? O mercado de trabalho está melhorando. Como que foi esse 2024 no âmbito do crédito, especialmente para as pessoas físicas? Depois a gente passa para as empresas, mas no caso das pessoas físicas, como está a inadimplência e o que vocês estão aguardando para 2025? Tá, é muito interessante a gente tocar nesse ponto em relação ao crédito, porque uma coisa é o nível da taxa de juros, que a gente já se assusta olhando para a taxa de juros ao final de 2024 num patamar de 12,25. No entanto, o ambiente de concessão de crédito ele foi muito positivo, mesmo com uma taxa de juros num patamar muito restritivo. Peculiar isso, né? Exato. Poucas vezes aconteceu na história do Brasil algo assim, né? Exato. E os dados do Banco Central em relação à concessão de crédito apontam para uma concessão de crédito crescendo num ritmo de 2 dígitos. Então, a gente teve aí um ano muito positivo em termos de concessão de crédito. No entanto, essa contratação foi a um nível de juros muito elevado. Então, quando a gente pensa aí num diagnóstico em relação à inadimplência, olhando principalmente para a pessoa física, em 2025 a gente deve ver o resultado dessa equação. Então, pelos dados da Serasa que a gente tem de inadimplência, até o mês de outubro a gente tinha ali 73,1 milhões de brasileiros com nome negativado. Isso representa 45% da população adulta. Os dados de inadimplência do Banco Central ainda não apontam para essa tendência, porque ali no Banco Central eles estão olhando apenas para carteira de crédito bancário. Então, a gente deve ver uma dinâmica ao longo do próximo ano bastante preocupante. E a taxa de juros vai continuar subindo ao longo de 2025 e, sem dúvida, isso vai bater no dado de inadimplência, porque, além da elevação da taxa de juros, a gente deve acompanhar uma desaceleração da economia, então menos renda disponível para o pagamento dessas dívidas. Pois é, o ano que vem os juros, o Banco Central já colocou bem claro na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária que pelo menos 2 altas de juros já estão precificadas, já estão programadas. Ou seja, os juros passarão para um patamar de 16,25% a 16,5%, dependendo de como será, se de fato será um ponto só ou mais do que isso. E tem gente que está já no mercado prevendo 17% ou até mais ao ano de juros. Com um patamar tão elevado, o que vocês esperam vai acontecer o ano que vem?
esta concessão de crédito em 2 dígitos, na opinião de vocês, vai continuar? A inadimplência vai acabar subindo inevitavelmente porque a parcela, né, vai acabar ficando mais cara? Ou vocês acham que ainda tem uma gordura que o brasileiro acumulou nos últimos meses e anos que pode queimar e evitar de ter o nome negativado no ano que vem ou em 2026? Esse seria o melhor cenário, se realmente grande parte da população brasileira tivesse condição de ter feito essa reserva e essa programação para o cenário que vai acontecer no próximo ano, mas a gente sabe que essa não é a realidade nem o contexto da nossa economia. Então, quando a gente olha para o nível de taxa de juros no ano de 2025, realmente a precificação no mercado financeiro para a taxa de juros está chegando num patamar próximo de 17%. O Banco Central comentou na última reunião de política monetária que ao final do primeiro trimestre de 2025 essa taxa de juros vai ser pelo menos 14,25 e pode não parar por aí, né, essa elevação da taxa de juros. E com o nível elevado de concessão de crédito ao longo dos últimos anos, sem dúvida isso vai bater não só na inadimplência do consumidor, como na inadimplência das empresas. E aí a gente tem uma espiral desse efeito, porque se os consumidores começam a ficar inadimplentes, isso sem dúvida vai bater na inadimplência também das empresas. E você também colocou aqui como que vai ficar o ritmo de concessão de crédito no ano de 2025, já que nesses últimos tempos estava crescendo a 2 dígitos. Provavelmente a gente vai ver alguma desaceleração, mas a gente tem uma projeção que esse nível de concessão de crédito vai ficar ali ao redor de 8,5%. Só para terminar esse assunto, para encerrar o nosso primeiro bloco, mas como é possível que com o nível de negativação tão elevado, mais de 40% dos brasileiros têm nome negativado por causa de dívidas não pagas, com juros tão elevados e com uma perspectiva econômica tão complexa, na sua opinião, por que os bancos concederam tanto crédito esse ano? Qual foi o fator que explica esta concessão de crédito e esse aumento também do crédito ao consumo, né? Porque é um crédito que o brasileiro está usando para consumir mais, para comprar mais carros, para comprar mais bens de consumos duráveis e não duráveis. O que explica esse aumento tão relevante da concessão de crédito? Tá, eu acho primeiro interessante a gente sempre frisar quais que são as diferenças dos dados de inadimplência do Banco Central e da Serasa. Então, quando a gente está olhando para o Banco Central, a gente está vendo a inadimplência na carteira de crédito. Então, a gente está olhando especificamente para esse crédito bancário que você acabou de comentar. Agora, quando a gente está olhando para os dados da Serasa, a gente tem ali a consideração das contas básicas do dia a dia, que são contas mais fáceis de serem quitadas. Então, quando a gente pensa em relação ao nível de concessão de crédito por parte dos bancos, a gente tem que olhar o contexto da atividade econômica, uma atividade muito aquecida, né? Então, o PIB veio surpreendendo nos últimos anos. Isso repercutiu no mercado de trabalho. Então, a gente viu pelos dados do IBGE a menor taxa de desemprego na série histórica. Isso acabou repercutindo na renda das famílias. Então, quando a gente olha a renda disponível, teve um crescimento real e tudo isso acabou favorecendo o quadro de concessão de crédito por parte dos bancos. E quanto foi importante o pacote de estímulos fiscais, né, que o governo Lula iniciou já no começo, aliás, antes do começo do seu mandato, né, com a PEC do final de 2022, quanto que o dinheiro que o governo injetou na economia, com auxílio gás, pé de meia, aumento da real do salário mínimo, aumento também do Bolsa Família, um patamar jamais visto, concessão também de BPC muito maior, todo esse dinheiro que foi no bolso de uma parcela relevante dos brasileiros, hoje a cada 4 brasileiros, 1 recebe Bolsa Família, né? Quanto que isso impactou, na sua opinião, no consumo e também na inadimplência? Os brasileiros usaram esse dinheiro para pagar as suas dívidas? Como é que foi o uso desses recursos públicos? A gente não consegue quantificar, mas a gente consegue entender que esses programas que o governo faz acaba ampliando o poder de compra da população. E sem dúvida, se a gente está vendo o PIB crescendo esse ano ali num patamar de 3,5%, é porque o consumo está muito aquecido. E sem dúvidas, quando a gente viu lá no começo do governo, ele intensificando essas medidas de transferência de renda, isso acabou tendo um impacto positivo na redução da inadimplência. Só que a gente sabe que a inadimplência tem um problema todo estrutural. Então, quando o governo faz esses programas de transferência de renda, isso traz um impacto para o nível da inadimplência,
no curto prazo, mas a gente sabe que no longo prazo a população volta a ficar inadimplente e comprometer a sua renda novamente. Então, isso não tem um efeito estrutural, só um efeito de curto prazo. Pois outro ponto, só para terminar esse raciocínio, interessante, a Serasa, ela organiza pontualmente vários feirões, né, para limpar o nome, para renegociar a dívida. A gente vê até imagem na televisão com filas enormes, né, a questão, o cara passa o final de semana inteiro renegociando as dívidas. Mas também os estudos recentes da própria Serasa mostram que 8 em cada 10 brasileiros voltam a ter o nome negativado logo após essa renegociação. Por que isso acontece? Qual que é o comportamento errado, né, do brasileiro que consegue limpar o nome, né, consegue ter o nome sem a negativação e logo em seguida acaba se negativando novamente? Eu vou até aproveitar a brecha nesse momento para fazer um convite para quem está aqui nos assistindo. A gente tem mais informações lá no nosso site da Serasa, dando dicas justamente para o consumidor evitar de cair nessa armadilha. Isso é uma questão, lógico, que assim, estrutural do nosso país, porque a população acaba voltando a ficar inadimplente, às vezes por uma questão do quadro econômico, alguém da família que perdeu o emprego, mas também tem uma questão de desorganização financeira. Comportamental mesmo, mas de comportamento do brasileiro. Exatamente. Então, a gente percebe que a gente tem muita escassez de educação financeira. Então, a Serasa, ela acaba intensificando bastante ali as iniciativas de fornecer conteúdo para o consumidor não cair nessa situação de inadimplência. Mas a gente também não pode esquecer que não é só o quadro da educação financeira, tem também uma questão estrutural do nosso país. E normalmente quando a gente vê uma piora ali do mercado de trabalho, agora, nesse momento, a gente está falando de elevação de taxa de juros. Por que elevação de taxa de juros? Porque tem um ambiente mais inflacionário. Então, isso também vai acabar prejudicando a renda da família e faz com que, por exemplo, o consumidor que procurou o feirão limpa nome, ele possa futuramente cair novamente nessa situação de inadimplência. Só para terminar, de fato, esses feirões ele acabam negociando dívidas menores, dívidas à luz, água, gás, dívida bancária. Geralmente, quais são as dívidas mais negociadas pelos brasileiros? Dívidas de maior ou menor dimensão, vamos dizer assim? De todas as dimensões. Então, assim, essa é uma oportunidade que a Serasa dá para o consumidor se reorganizar, principalmente no final do ano. Acho que esse é um outro ponto que é muito interessante, né? No final do ano, a gente tem grande parte da população, a gente não pode generalizar, tem o pagamento do 13º salário e acaba aproveitando essa oportunidade de uma situação financeira um pouco mais confortável para poder reorganizar suas dívidas, mas assim, é generalizado. Desde contas, a gente sabe que as contas de menor valor, elas são mais fáceis de ser negociadas, então realmente o volume acaba sendo muito maior, mas também por conta do nível de desconto que é dado para as contas de maior valor, elas também acabam sendo aí bastante atrativas, oferecendo condições bastante atrativas para o consumidor. Perfeito. Vamos para um rapidíssimo intervalo e já voltamos para falar do mercado de crédito no Brasil, da inadimplência e do que esperar nos próximos meses e anos com a economista do Serasa, Camila Abdelmalak. Não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre mercado de crédito, inadimplência, impacto dos juros e para onde está indo a economia do Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalak. Camila, estava falando sobre a importância dos feirões limpa-nome, como se chamam, né, para tirar a negativação dos CPFs de milhões de brasileiros. O governo brasileiro, o governo Lula, uma das primeiras medidas do governo foi o Desenrola, né? A tentativa de renegociar essas dívidas, especialmente dívidas de menor dimensão. Qual foi o impacto nos dados da Serasa Experian sobre essa iniciativa? Ajudou, de fato, pessoas a saírem definitivamente desse problema da inadimplência? Teve o mesmo efeito que a gente falou agora há pouco, ou seja, as pessoas que saíram logo depois voltaram a se tornar novamente negativadas, nome negativado. Qual foi o resultado, após 2 anos de governo, mais ou menos, qual foi o efeito, né, do Desenrola?
Tá, eu acho que é muito importante a gente colocar que esses programas, eles são muito relevantes para regularizar a situação do brasileiro, do cidadão. No curto prazo, você vê um efeito na inadimplência, então houve uma redução na inadimplência na economia brasileira, então favoreceu bastante. Então, vários brasileiros conseguiram voltar a ter acesso ao crédito, o que é muito importante, porque uma vez que o brasileiro volta a ter acesso ao crédito, a gente tem aí um consumo que é ainda mais ampliado. No entanto, como a gente comentou há pouco, o brasileiro acaba voltando a uma situação de inadimplência, dependendo de como for o contexto do cenário econômico. Então, a gente tem um problema que é estrutural da nossa economia, a gente já comentou por aqui que tem uma questão de educação financeira, mas tem também questões relacionadas ao cenário econômico que acaba trazendo algum comprometimento para a renda familiar. E também outro aspecto que é muito importante a gente citar, a gente está falando bastante do consumidor, mas também houve um desenrola para as empresas no âmbito do Acredita Brasil, que também um programa muito importante para ajudar o empreendedor a regularizar as suas dívidas, mas também a gente tem essa mesma observação em relação à questão estrutural da nossa economia. Então, por isso que é muito importante a discussão sobre o nível da taxa de juros na economia brasileira, né? Pois é, eu vou pegar o gancho daqui a pouquinho sobre as empresas, inadimplência das empresas, né? Mas terminando só para um raciocínio com as pessoas físicas. Além da alta de juros, estamos vendo no Brasil uma alta do dólar, ou seja, uma desvalorização do real, para melhor dizer. O real começou o ano em 4,80, vamos ver como vai terminar esse 2024, né? A perspectiva é que supere os 6 e alguma coisa, indo em direção no 7. E isso acaba tendo um impacto no dia a dia dos brasileiros, porque tudo aquilo que consumimos, ou quase tudo, é dólar, né? Do pãozinho até a gasolina, até peças do carro, viagem, etc. Como que a alta do dólar acaba impactando o setor, a inadimplência, em primeiro lugar, do brasileiro e o setor de crédito como um todo? Tá, é muito interessante a gente tentar traçar esse panorama, porque ele não parece muito óbvio, né, quando a gente pensa na taxa de câmbio. Então, no ano de 2024, uma desvalorização aproximada do real ao redor de 26%. E a gente está vendo o impacto disso já no cenário inflacionário. E aí, grande parte da população pode pensar, mas eu não viajo, então para mim tanto faz o patamar da taxa de câmbio, eu não vou fazer nenhum tipo de investimento, então para mim é indiferente como está o movimento da moeda, só que não. A gente tem as commodities que são dolarizadas, então o preço dos grãos, o preço da proteína, e hoje quando a gente olha o IPCA divulgado pelo IBGE, a aceleração da inflação vem sendo justificada principalmente por conta da inflação de alimentação em domicílio. Então, isso está batendo no bolso da população brasileira. Supermercado mesmo, é isso. Supermercado está subindo mesmo, está batendo no bolso. Exatamente. Então, isso a gente já está sentindo no preço da alimentação. Futuramente, a gente pode sentir no preço dos combustíveis, porque isso pode impactar também algum tipo de reajuste. E a gente sabe que, enfim, o resultado disso pode ser, lá para frente, um comprometimento maior da renda da população. As pessoas que estão endividadas podem cair numa situação de inadimplência porque elas estão mais comprometidas com os gastos do dia a dia. E como a gente estava comentando por aqui, o ano de 2024, uma economia bastante aquecida, bastante família entrou em linhas de crédito, o mercado de trabalho ainda está muito aquecido, então isso também acabou favorecendo esse contexto, só que exige um certo planejamento para o ano de 2025. Então, a gente sabe que, olhando para a taxa de câmbio, ela traz um impacto para o cenário inflacionário, e se traz um impacto para o cenário inflacionário, isso também pode futuramente comprometer os dados de inadimplência. Pois é, o que você espera como economista, com tantos anos de carreira no mercado, o que você está vendo para a economia do Brasil no ano que vem, em 2026? Temos os juros é só um dos problemas. Temos um problema fiscal, que o governo não está conseguindo resolver. Temos uma dívida pública explosiva, uma trajetória explosiva. Há poucos dias, um Instituto Fiscal Independente soltou um estudo mostrando que chegaremos a mais de 100% da dívida PIB nos próximos 4 anos, 5 anos.
Então, qual que é a sua... E o Brasil também não está se mostrando competitivo em vários setores econômicos a nível internacional. O que você espera da economia brasileira? Qual a sua visão da economia brasileira? E, claramente, da renda do brasileiro, a renda média do cidadão e também, claro, da inadimplência do consumo para os próximos anos. Infelizmente, o diagnóstico ele não é muito positivo olhando para o ano de 2025. A gente está num processo de elevação de taxa de juros. A gente não sabe qual que é o patamar terminal desse nível de juros na nossa economia. O que a gente sabe é que esse juros já está num patamar suficientemente restritivo para provocar uma desaceleração da atividade econômica. Talvez a gente não tenha assistido uma desaceleração no ano de 2024 por conta do expansionismo da política fiscal. E num quadro de desaceleração econômica, a gente deve observar ao longo desse quadro um processo de enfraquecimento do mercado de trabalho. E aí, quando isso chega no mercado de trabalho, isso acaba se generalizando, porque a gente tem um comprometimento da renda familiar num ambiente de inflação elevada. O resultado disso vai ser uma elevação no nível de inadimplência. E aí, quando a gente olha em relação às expectativas do nosso governo, né, e como isso vem influenciando no quadro da taxa de juros, a gente vem acompanhando medidas para tentar contornar o arcabouço fiscal. Então, essas medidas elas são uma resposta para o governo conseguir chegar ali na meta que é proposta pelo arcabouço fiscal. Mas o fato é que a gente tem um nível de endividamento que é muito preocupante. E esse nível de endividamento, como você bem colocou, ele deve superar o patamar dos 100%, a dívida em relação ao PIB, se nada for feito em relação ao controle de gastos. E numa trajetória tão perigosa de dívida pública, eu acho que é interessante a gente fazer uma aspas aqui, porque a gente fala, a dívida em relação ao PIB está indo para um patamar de 100%, mas os Estados Unidos têm uma dívida de mais de 100%, o Japão, só que nós somos uma economia emergente. E o que seria razoável para um nível de dívida em relação ao PIB seria ao redor dos 60%. E nós já estamos muito distantes disso e com a expectativa de que essa dívida vai cada vez aumentar mais, não só porque tem uma dificuldade do governo com responsabilidade de gastos, mas também porque a gente tem uma taxa de juros muito alta e o próprio governo financia a sua dívida com essa taxa Selic num patamar tão exorbitante. Mas aí, uma pergunta também que muita gente no mercado se faz, sua opinião, assim, na visão, assim, claramente os dados vão mudando dia a dia, mas nesse momento, você acha que o governo brasileiro, o Brasil como país, é solvente ou tem problema de insolvência, né, de inadimplência da dívida, teremos problema de inadimplência da dívida pública brasileira no futuro? Porque hoje a gente vê os leilões dos títulos públicos que estão tendo cada vez menos demanda por parte dos investidores, pessoas não estão querendo comprar títulos da dívida brasileira, o Tesouro Nacional teve que suspender pela primeira vez há muitos anos, né, um leilão de títulos numa quinta-feira, que é um dia tradicional de leilões, teve que recomprar alguns títulos também. Você está sentindo, na sua experiência no mercado, conversando também com outros economistas, uma certa tensão sobre a capacidade do Brasil de honrar a sua dívida por causa dessa elevação tão elevada, tão grande no montante também, elevação dos juros que acabam aumentando os serviços sobre a dívida, ou você acha que o Brasil ainda tem capacidade de pagar os seus compromissos com o mercado? Tá. Eu acho que nós não estamos ainda numa situação de insolvência, tá? Nós temos reservas cambiais que são bastante relevantes e que acabam tirando um pouco esse receio, embora mais recentemente o Banco Central esteja intervindo no mercado de câmbio à vista para conter a aceleração do dólar aqui no nosso mercado. Não acho que estamos numa situação de insolvência. E a gente tem que acompanhar como que vai ser o desenho da política fiscal ao longo dos próximos 2 anos. Temos mais 2 anos de governo, então vai depender muito da resposta do governo em relação ao que o mercado está sinalizando. Então a resposta é não, ainda não estamos numa situação de insolvência, mas para que esse quadro não se agrave, o governo precisa ser um pouco mais comprometido com a expectativa em relação à política fiscal.
Vamos ver então se isso vai acontecer. Vou pegar um gancho a partir desse ponto no nosso próximo bloco, mas antes disso, vamos para um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos com o nosso BMC Talks para falar de inadimplência, mercado de crédito e também da economia do Brasil com a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalak. Não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre mercado de crédito, inadimplência, impacto dos juros do dólar e para onde vai a economia do Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalak. Camila, a gente está falando sobre inadimplência de pessoas físicas, mas também, você citou, né, tem também as empresas, pessoas jurídicas que têm níveis de inadimplência que a gente vai comentar, se são médios, elevados, estão crescendo, diminuindo. Mas nos últimos anos, nos últimos meses, vimos uma certa elevação, né? Acabaram de sair os números da Serasa de novembro sobre inadimplência das empresas e teve uma alta de 6%, se não me engano, vou pegar aqui o número certinho. Mas empresas não só o açougue ou a fábrica, mas também as empresas do âmbito rural, né? Empresas do agronegócio. Qual que é a sua visão sobre o que a gente está vendo hoje no mercado de crédito para as pessoas jurídicas e inadimplência para essas empresas? É mais ou menos impactada em relação a pessoas físicas pela alta dos juros? Tá, é importante a gente colocar aí alguns números. Então, hoje a gente tem 7 milhões de empresas que estão inadimplentes e isso representa cerca de 32% das empresas que então estão negativadas, né? E a gente sabe que nesse universo de empresas, as empresas de menor porte acabam sendo as mais prejudicadas e desfavorecidas por conta de acesso a crédito. Então, elas não têm condições tão favoráveis em relação a juros, a prazo de pagamento. Então, essas empresas acabam sendo as mais comprometidas. Para dar um outro número aqui que eu acho interessante, a gente falou que são 7 milhões de empresas que estão negativadas, 6,6 milhões são empresas de pequeno porte. Pois é, então são as menores que acabam sofrendo mais e também entrando muitas vezes em recuperação judicial. Estava vendo agora o dado, me confundi, é o dado das recuperações judiciais, né? O indicador de falências e recuperações judiciais da Serasa, que mostra uma alta de 6,3% no mês de novembro, para as solicitações de recuperações judiciais em relação ao mesmo mês do ano passado. Teve uma redução em relação a outubro desse ano, 16,6%. Então, o que está acontecendo? Assim, é normal essa alta em novembro, a queda em relação a outubro dá um fôlego, um sinal positivo. Qual que é o quadro no mercado, na sua opinião, no âmbito das recuperações judiciais? Tá, eu acho muito interessante a gente tocar nesse assunto, porque quando a gente olha para a média de pedidos de recuperação judicial entre janeiro e novembro de 2023, em média houve 110 pedidos de recuperação judicial por mês. Quando a gente olha para o mesmo período agora em 2024, a média por mês foi de 190. Então a gente vê aí uma situação um pouco mais complicada no ano de 2024. Então, embora a atividade econômica esteja bastante aquecida, a gente vê que muitas empresas estão recorrendo a esse tipo de mecanismo, que é um mecanismo de pré-insolvência. E as empresas de menor porte são as empresas que acabam recorrendo a esse mecanismo, só que a gente tem que lembrar que a recuperação judicial não é algo barato e não é algo rápido, né? Em média, um processo de recuperação judicial pode levar até 5 anos. Pois é, e também tem todo um trâmite jurídico, né? Se torna um processo mesmo, né? Com juiz, uma complexidade muito grande, né? Agora, falando um pouco do crédito no Brasil, porque temos um problema também de recuperação de crédito no Brasil ou de ativos também que acabam não sendo pagos pelo credor, né? Tivemos algumas mudanças recentes na legislação para tentar facilitar isso tudo, mas ainda hoje temos um problema para recuperar. O cara compra o carro, não paga a prestação, é difícil, é moroso, é caro, é complicado, até arriscado muitas vezes para quem vai tentar recuperar o bem, obter de volta esse bem. Como é que está o mercado de recuperação de crédito nesse momento no Brasil? Na sua opinião, isso acaba afetando também o custo do crédito, a inadimplência e como melhorar essa situação?
Olha, essa é uma pergunta que é bastante complicada de responder e eu acho que você já deu a resposta, né? Então, dado esse ambiente que é muito complicado da recuperação do bem, a gente acaba vendo isso numa condição ainda mais restritiva de taxa de juros nesse processo de concessão de crédito. Então, isso é algo que não tem uma solução que é muito fácil, porque certamente com tantos players que a gente tem no mercado, se houvesse algo a ser considerado, a gente não estaria vendo tanta dificuldade nesse ambiente. Então, essa é uma discussão que é bastante complexa e que a gente acaba assistindo como cidadão no nível da taxa de juros. Ou seja, quem vai contratar um empréstimo e paga certinho os juros mais altos, está pagando também para quem contratou o empréstimo e não está pagando a sua prestação em dia, né? Exatamente. E isso é o que o quadro de inadimplência futuramente pode influenciar também nas taxas de contratação de crédito. Então, você tocou num ponto que também é bastante importante. A gente está falando que há uma possibilidade da inadimplência voltar a subir no próximo ano e a inadimplência é um dos componentes do custo para você tomar um crédito. Então, sem dúvidas, isso vai impactar no ano de 2025. Mas só para entender também, agora, vamos lá, a pessoa ela é inadimplente, ela tem uma dívida bancária ou não bancária importante. Muitas vezes, também nos feirões do Serasa, consegue renegociar com a contraparte, com a empresa ou com o banco, com um desconto importante, né? Com um desconto muito elevado, muitas vezes até 90%, né, da redução. Por que isso acontece? Porque isso não acaba incentivando muitas vezes a pessoa a não pagar, aguardar o próximo feirão e tentar, né, eliminar essa negativação do seu nome negociando com condições muito favoráveis. Por que tem descontos tão generosos no momento da renegociação? Eu acho que é importante a gente entender, então, como que funciona, né, esse processo de crédito. Então, se você tem uma dívida com o banco, durante algum tempo isso vai ficar ali com o banco, essa cobrança, mas após um tempo, o banco, para tirar isso do próprio balanço, que acaba impactando negativamente o balanço do banco, né, esse passivo que você tem com ele acaba vendendo essas carteiras de crédito para as securitizadoras. E aí elas acabam fazendo a cobrança ao longo dos próximos anos, até essa dívida, em algum momento, ela pode ser dada como perdida, e aí chega numa situação que a gente acaba vendo esse tipo de desconto de 90%, então esse nível que renunciaram à dívida já, então falaram, me dá 10%, já está valendo a pena. Exatamente, então isso realmente acontece bastante, só que ao longo desse caminho, isso vai prejudicando a sua avaliação de crédito. Então, se o banco já tem esse tipo de histórico e o banco entende que você tem esse tipo de comportamento e a Serasa também, por meio ali dos dados de transação que acaba monitorando, checa esse tipo de comportamento, provavelmente você pode voltar a ter o seu nome sem nenhum comprometimento financeiro, mas as condições para você acessar crédito vão ser mais restritivas. Então vai ser mais caro você poder tomar crédito mesmo tendo o nome não negativado no futuro. Não só mais caro, como mais difícil. Os bancos vão ter mais receio de fornecer. Vão ser mais criteriosos, porque eles já têm toda essa informação sobre o seu perfil, sobre o seu tipo de comportamento. Exatamente, eu queria tocar nesse ponto. A informação. Duas questões. Um, o cadastro positivo e dois, a questão da Serasa. Vamos iniciando pela Serasa Experian, porque a Serasa é uma empresa tradicional no Brasil, a Experian faz parte, agora faz parte do grupo Experian, no caso, e ela está se reformulando, está se reinventando, está se tornando uma grande datatech, né? uma fintech de dados, basicamente, uma startup de dados, podemos dizer, usar esse termo. Como que a Serasa Experian está mudando, né, de patamar até de operações? Para onde está indo a empresa? Como que o setor de burô de créditos, que foi tão importante no Brasil no passado para justamente orientar não só os bancos, mas também os lojistas, né, o varejo, né, forneceu o carnezinho, o crédito para o consumidor. Para onde está indo esse setor e qual será a futura evolução do setor de burô de créditos? Tá, eu acho que é muito interessante, né, novamente ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a Serasa, porque a gente está acostumado a entender a Serasa como uma empresa que disponibiliza as informações, a avaliação
do crédito, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. E como maior e primeira DataTech aqui do Brasil, a Serasa ela vem investindo muito em tecnologia, em colocar inteligência na análise desses dados que possui. Então, é a empresa que mais entende de dados hoje no Brasil e a gente procura contribuir com um forte time que a gente tem de tecnologia e de análise de dados com soluções para as empresas de todos os portes e também para o consumidor. E a questão do cadastro positivo, como mudou a atuação da Serasa Experian? Porque agora o cadastro positivo ele permite que as próprias empresas, né, tenham uma visibilidade maior da informação da vida cotidiana das pessoas e consigam tomar decisões para fornecer ou não crédito de forma mais rápida, mais prática. Então, na sua opinião, como que o cadastro positivo está mudando o jogo do crédito e da inadimplência também no Brasil? E o custo do crédito está diminuindo graças ao cadastro positivo para os bons pagadores ou ainda estamos numa fase muito embrional, não estamos vendo aí seus efeitos concretos? Eu acho que a gente já consegue observar condições mais competitivas para quem está numa situação adimplente, né? Quem não está numa situação de inadimplência. Então, o cadastro positivo ele consegue monitorar a pontualidade do seu pagamento, né, das contas que você tem ali no dia a dia. E conforme o seu nível de comprometimento, isso acaba favorecendo o seu acesso ao crédito e também tornando ali os players mais competitivos, oferecendo taxas mais interessantes. Então, porque o caso positivo é uma coisa muito recente, né? Agora, temos um número importante de brasileiros que estão nisso, que estão nesse cadastro, até porque agora é obrigatório estar no cadastro, você tem que dizer que não quer estar, né? Tem um número importante. Desde 2019 isso acabou sendo algo compulsório, então quem não quer estar no cadastro positivo precisa pedir para sair. E isso, de novo, está, por exemplo, o fornecimento de água, luz, gás, conta telefônica, etc. Essas empresas estão olhando para isso ou elas têm outros vamos dizer assim, outros patamares para decidir se vão ou não dar o crédito? Cartão de crédito, por exemplo, está olhando o cadastro positivo? Sem dúvida. Quem são os maiores, vamos dizer assim, players que estão se beneficiando dessas informações? Sem dúvida, todos os players estão olhando para o cadastro positivo porque ele mostra como que está o comportamento daquele cidadão com o pagamento das contas, então isso é muito importante. Mas, sem dúvidas, quando a gente olha para as empresas financeiras, quando a gente fala principalmente do cartão de crédito, sem dúvidas, esse é um instrumento muito importante para que essas empresas façam um mapeamento e um planejamento aí com um pouco mais de assertividade na hora de oferecer esse tipo de produto, porque a gente sabe que esse tipo de produto tem uma taxa de inadimplência que é bastante relevante e normalmente quando um cidadão cai ali numa dívida de cartão de crédito é muito difícil para que ele consiga sair dela. Pois é. Vamos para um rapidíssimo intervalo, já voltamos com a Camila Abdelhamaki para falar sobre mercado de crédito e inadimplência. 2 minutinhos, voltamos já, não sai daí. De volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre crédito, mercado financeiro e também para onde está indo a economia do Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com a economista da Serasa Experian, Camila Abdelhamaki. Camila, você tem uma longa carreira, uma longa experiência e você, como mulher, chegou a um cargo muito importante no mercado, um cargo de grande visibilidade também, né? Economista de uma empresa tão importante como a Serasa Experian. Como é que foi a sua trajetória, mulher no mercado? Você começou no momento que o mercado ainda hoje é majoritariamente masculino. Como foi começar numa época em que a gente tinha ainda menos mulheres, né? E como é que é hoje o mercado financeiro? Tem mais mulheres em lugar de destaque? Isso está mudando? Qual é a sua visão do passado e do presente? Tá, eu acho que a notícia boa é que o mercado está mudando para melhor. Eu comecei lá em 2011 numa corretora de valores, então um ambiente bastante masculino, bem semelhante ao que era o pregão. Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, eu virei para o meu pai e falei, eu acho que eu vou desistir, eu não vou conseguir trabalhar nesse ambiente porque realmente é muito diferente, né? Então eu lembro que na sala que eu trabalhava tinha mais de 50 pessoas e se eu não me engano tinha no máximo 5 mulheres contando comigo.
Então foi bem desafiador, mas eu tinha muita vontade de ser economista. E depois eu fui encontrando outros obstáculos que a gente vai vendo ali dentro do mercado. A gente fala muito da questão de gênero, ser mulher, mas também tem uma questão em relação ao próprio papel do economista, porque quando você pensa num economista, você pensa em alguém mais velho, você pensa em alguém que já tem bastante experiência e normalmente essa figura vem um homem mais velho. Então isso também foi um outro desafio, né? Então, ao longo dos 10 anos que eu trabalhei nessa corretora, eu participei de reuniões dos economistas no Banco Central, e eu pude verificar que a maioria do público era realmente homens, numa idade já um pouco mais avançada. E justamente também por eu ser um pouco mais nova e ter essa vontade de mudança, eu acabei procurando uma outra oportunidade. Estava cansada de falar de economia para economistas, então eu acabei me reinventando. E eu comecei num escritório de investimentos ligado à XP. E eu fiquei nesse escritório por cerca de 5 anos, então eu consegui satisfazer esse meu desejo de falar de economia para quem precisava saber sobre economia, que é a pessoa física ou a pessoa jurídica, pessoas que não têm tanto acesso a essa nossa rotina do mercado financeiro no dia a dia, mas que precisam entender o que está acontecendo para ter autonomia na sua decisão de investimentos. Então a gente vê que hoje a gente tem um percentual um pouco maior da população brasileira investindo, né? Nesses últimos anos a gente viu que houve uma expansão no número de investidores, mas ainda tem muito trabalho a ser feito nesse mercado. E depois de 5 anos, eu tive essa oportunidade de fazer essa mudança agora para a Serasa, então olhar um pouco mais para o ambiente de crédito, que é um outro tema chave para a nossa economia. O crédito é um vetor fundamental para o crescimento econômico de um país. E a Serasa trabalha não só com informações de crédito, mas também com tecnologia e análise de dados. Então agora, no Departamento de Estudos Econômicos, eu espero conseguir contribuir positivamente. Pois é, só para terminar essa questão, assim, um papo mais pessoal, o que você está vendo no mercado hoje em termos de incentivo a mulheres não só ocuparem papéis de destaque, se tornarem economistas, analistas, traders, mas também investidoras, né? Hoje, cerca de 30%, menos de 30% dos 5 milhões de CPFs na Bolsa são mulheres. O que você está vendo? O que deveria ser feito mais para incentivar as mulheres a entrar no mercado financeiro, buscar sua independência financeira, buscar conhecimento também de como gerenciar seus investimentos e, eventualmente, iniciar uma carreira no mercado financeiro como a sua? Tá, então acho que a gente pode começar essa pergunta falando um pouquinho sobre as iniciativas que hoje são feitas para ampliar o papel da mulher ali dentro do mercado financeiro, principalmente um papel que seja de destaque ali na empresa, né? Então, ao longo desses últimos 10 anos, principalmente, a gente vê as empresas fazendo bastante iniciativas. Então, a gente vê uma celeridade nesse movimento. Eu vou até puxar a sardinha para o Fin4She, que é o programa de uma grande amiga que tem ali iniciativas em várias empresas ligadas não só ao mercado financeiro, mas empresas de outros setores. E a gente vê que as empresas, por uma questão também de ESG, estão um pouco mais empenhadas nesse assunto, mas tem muito trabalho ainda a ser feito, né? E isso acaba repercutindo na questão que você colocou em relação à quantidade de investidoras mulheres, porque a mulher ela tem um papel fundamental no orçamento familiar. E a renda da mulher acaba ficando muito comprometida com os gastos do dia a dia. No entanto, quando a mulher ela tem a oportunidade de investir, ela tem uma taxa de sucesso maior do que a do homem, porque a mulher ela é mais paciente, a mulher ela acaba sendo também um pouco mais resiliente em relação a esses movimentos de mercado. E toma riscos, menos riscos necessários do que os homens, muitas vezes, né? Sem dúvidas. Terminando só esse assunto sobre educação financeira também, que é muito importante. Dá uma olhada aqui nas pesquisas recentes da Serasa. As bets, por exemplo, se tornaram um problema sério no dia a dia do brasileiro. Segundo uma pesquisa do Serasa, 86% das pessoas que apostam em bets têm dívidas e 64% estão negativadas. Então
Então, como isso é possível, na sua opinião? O que está acontecendo? Porque estamos falando de milhões e milhões de brasileiros, né? A própria pesquisa da Serasa mostra que estão mais de 25 milhões de pessoas, de brasileiros que apostam de forma contínua, né, nas bets. E como isso, como na sua opinião isso está afetando? Vocês estão vendo alguns dados específicos que estão preocupando? É uma tendência que deveria ser controlada, na sua opinião? Ou é algo, assim, é um momento de surto, de interesse generalizado, depois vai diminuir como todas as modinhas que a gente viu passando no mercado? A gente ainda não consegue dizer que essa vai ser uma modinha que vai passar, porque a gente está vendo esse mercado se sofisticando, né? Mas a gente sabe que a preocupação é grande, porque a gente está vendo esse tema sendo debatido pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda. Então, eu acredito que do lado da educação financeira, sim, exige uma conscientização que deveria ser feita para o brasileiro entender como isso pode acabar comprometendo a renda familiar e levando a uma situação de inadimplência, mas também acredito que tem questões aí regulatórias que o Banco Central e o próprio Ministério da Fazenda já estão encaminhando e que também podem melhorar um pouco esse ambiente. Ou seja, deveria ser proibidas as bets limitadas para evitar, porque estou vendo aqui os dados. A pesquisa da própria Serasa, né? Pesquisa, quem quiser olhar na internet, a pesquisa, o título é Bets e Inadimplentes, a relação dos inadimplentes com apostas no Brasil, a pesquisa muito recente divulgada pela Serasa, agora no final de novembro, e que mostra que 46% dos entrevistados apostaram pelo menos uma vez na vida e o objetivo deles é ganhar um dinheiro rápido para comprar algo que precisava, 29%, ter uma renda extra, 27%, ou se divertir, 18%. Ou seja, mais da metade dos brasileiros que apostam querem ganhar dinheiro, acham que a aposta é uma fonte de renda e não como uma se diversão, fosse uma né? linha de crédito, né? Pois então acabam comprometendo a renda familiar, pensando que podem ter algum ganho para fazer aí algum gasto. Então esse é um comportamento bastante preocupante que tem que ser realmente monitorado. Só para terminar, que temos só 3 minutinhos, mas então, na sua opinião, tem que ser monitorado, eventualmente tem que ter uma regulamentação e, no caso, um brasileiro que não consegue mais apostar online, mesmo que o governo consiga coibir isso, né? O jogo do bicho sempre esteve aqui, outras apostas sempre esteve aqui. Quanto o mercado de jogo de azar acaba impactando, na sua opinião, na inadimplência e na falta de educação financeira dos brasileiros? Olha, a gente não tem esse dado para falar de uma maneira tão abrangente, mas eu acho que quando você trouxe esse estudo que a Serasa fez em relação às bets, isso já mostra o quão preocupante é, né? O quão o brasileiro está tentando achar como alternativa num jogo de aposta um valor que ele precisa para ter aí algum comprometimento com um gasto que pode ser ele planejado ou não. Então, assim, esse dado que a gente já trouxe é bastante alarmante. Agora, num nível assim maior, computando todas as apostas que não são monitoradas, a gente pode pensar que essa estatística seria ainda pior. Então, precisa sim ter uma educação financeira, uma conscientização. O Banco Central vem intensificando isso, até mesmo nas suas redes sociais, chamando bastante a atenção para essa situação que é muito alarmante. A gente está falando de um quadro de desaceleração da atividade econômica, de elevação da taxa de juros, de aumento da inflação, de piora do mercado de trabalho, possível piora do mercado de trabalho. Então, isso deveria fazer com que o brasileiro fosse um pouco mais cauteloso com esse tipo de apostas ao longo de 2025. Não contem com essas apostas para tentar modificar a vida no próximo ano. Pois é, a aposta não é fonte de renda, mas isso mereceria um talks à parte. Quem sabe em 2025 a gente volte a falar disso com a Camila, em caso de regulamentação, né, do Banco Central ou do governo, que muito logo que aconteça e que ocorra. Infelizmente o tempo é tirano. Eu queria agradecer muitíssimo nossa convidada de hoje aqui no BMC Talks, Camila Abdelmalak, economista da Serasa Experian. Camila, foi um prazer tê-la conosco. Volte sempre. Prazer todo meu. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continuem com a nossa programação aqui na BMC e nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.